hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o projeto Rato 14X. Bom, a primeira coisa que a gente precisa explicar sobre esse projeto é por que esse nome Rato, né? Trata-se de um acrônimo em inglês, uma sigla, que quer dizer Rocket Assisted Takeoff, que em uma tradução mais livre quer dizer algo como decolagem assistida por foguete, por motor foguete. Ou seja, a MacD então ela é responsável por projetar e construir um motor foguete que vai auxiliar uma outra aeronave a ser colocada numa característica de voo diferente. E nesse caso, a gente vai colocar uma aeronave a mais de 30 km de altitude em uma velocidade de mais de 8 vezes a velocidade do som. E essa espaçonave em questão é o 14X. Em 14 de dezembro de 2021, um foguete sobe silenciosamente do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Para os poucos observadores na praia, parecia apenas mais um teste de sondagem brasileiro, desses que acontecem há décadas. Mas o que a Força Aérea Brasileira não revelou naquele dia é que a 30 quilômetros de altitude, um motor sem peças móveis acabava de queimar hidrogênio em pleno voo hipersônico e colocar o Brasil no clube fechado de apenas 7 nações no planeta com esta tecnologia. Até o final desse vídeo, você vai entender por que o programa 14X pode ser a arma estratégica mais subestimada do Hemisfério Sul e por que duas superpotências já estão de olho no que acontece em Alcântara. A operação tinha um codinome quase poético, Operação Cruzeiro. Mas o que aconteceu naquele dia em Alcântara não tinha nada de cerimonial. Acoplado ao topo de um veículo acelerador baseado no foguete VSB-30, o 32º da série, construído pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. Havia um demonstrador de 4 metros de comprimento, 750 quilos, com aparência discreta de cone alongado. Os engenheiros do Instituto de Estudos Avançados o chamavam de 14X esse. Para o observador comum, era apenas mais um foguete brasileiro. Para os adidos militares estrangeiros que monitoravam Alcântara naquele dezembro, era a primeira evidência pública de que o Brasil havia cruzado uma fronteira tecnológica que até então pertencia apenas aos Estados Unidos, Rússia, China, França, Austrália, Japão e agora a nós. Para entender a importância do que o 14X veio resolver, precisamos voltar um pouco no tempo, até os corredores do Instituto de Estudos Avançados nos anos 1990. Naquela época, o Brasil tinha um problema estratégico que poucos discutiam abertamente. Estávamos completamente dependentes de tecnologias estrangeiras para qualquer ambição aeroespacial séria. Nossos foguetes de sondagem voavam, sim, mas chegar ao espaço, colocar nossos próprios satélites em órbita com nossos próprios veículos, era um sonho que esbarrava em uma realidade física brutal. E a realidade é a seguinte: foguetes convencionais carregam 2 tipos de combustível a bordo: o propelente e o oxidante, porque no vácuo não existe oxigênio para queimar nada. Isso significa que mais da metade da massa de um foguete não é nem estrutura, nem carga útil, é apenas tanque de oxidante. É peso morto que precisa ser empurrado contra a gravidade. Mas tem um detalhe que muda tudo. A atmosfera terrestre, até cerca de 80 quilômetros de altitude, é gratuita. É oxigênio livre flutuando ali. E em 2007, um capitão engenheiro da Força Aérea Brasileira, chamado Tiago Cavalcante Rolim, começou um mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica com uma pergunta simples: e se o Brasil construísse um veículo que respirasse o ar como uma aeronave, mas voasse na velocidade de um míssil balístico? Um ano depois, em 2008, a Força Aérea Brasileira criou formalmente o projeto de propulsão hipersônica, o PROP-Hiper. O nome do veículo? 14QX, uma homenagem direta ao 14 bis de Santos Dumont. Se em 1906 o brasileiro nascido em Minas Gerais quebrou a barreira do voo aéreo, o 14X tinha uma missão ainda mais ambiciosa: voar a 14 vezes a velocidade do som. O X não é uma letra qualquer, é um multiplicador. O problema
é que construir um veículo hipersônico aspirado não é apenas difícil, é, em termos de engenharia, uma das tarefas mais complexas que a humanidade já tentou resolver. E são exatamente 4 os desafios que travaram, durante décadas, todas as nações que tentaram esse caminho. Primeiro, a estabilização da combustão em fluxo supersônico. Imagine acender um fósforo dentro de um furacão a 7.000 km por hora, em um motor scramjet, sigla para Supersonic Combustion Ramjet. O ar entra no motor já em velocidade supersônica e não desacelera para queimar. O combustível, neste caso o hidrogênio líquido, precisa ser injetado e queimar de forma estável nesse fluxo. Por décadas, nenhum laboratório do mundo conseguiu sustentar essa chama por mais de alguns segundos. Segundo, os materiais. A 30 km de altitude, voando a Mach 6, a temperatura na superfície do veículo passa de 2.000 graus Celsius. Isso é mais quente do que a lava de um vulcão ativo. As ligas comuns de alumínio aeronáutico derreteriam em segundos. O Brasil teve que desenvolver, com o túnel de choque hipersônico T3 do IEAV, sua própria linha de materiais resistentes a esse inferno térmico. Terceiro, a geometria Wavereider. O 14X não tem o formato cilíndrico de um foguete tradicional. Sua barriga é côncava, projetada para gerar uma onda de choque em formato de sino, uma espécie de colchão de ar comprimido, a alta pressão que sustenta o veículo. O motor scramjet, aliás, não é uma peça separada parafusada na fuselagem. Ele é parte da própria estrutura. Isso reduz peso, mas multiplica por 10 a complexidade do projeto. Quarto, e talvez o mais impressionante, o veículo não decola sozinho. O scramjet precisa de uma velocidade mínima, algo em torno de Mach 5, para começar a funcionar. E é aí que entra o Rato 14X. Um foguete acelerador de 15 toneladas e 14 metros de comprimento, desenvolvido pela empresa brasileira MacG em parceria com o IEAV, projetado para levar o 14X até suas condições operacionais antes de se separar em pleno voo hipersônico. E é aqui que a história fica realmente interessante. Originalmente, o PropHyper era um programa quase exclusivamente acadêmico, 4 paredes do IEAV, alguns engenheiros militares, simulações computacionais e túneis de vento. Pouca verba, muita ambição, mas em 2024 algo mudou. A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, aprovou 117 milhões de reais específicos para o desenvolvimento do foguete hipersônico nacional. No mesmo ano, o programa foi incluído como tecnologia crítica no programa Nova Indústria Brasil, com meta de 50% de autonomia nacional até 2033. Mas o salto definitivo veio em dezembro de 2025. A Força Aérea Brasileira e a MacG assinaram, com publicação no Diário Oficial da União, um acordo de cooperação técnica de 36 meses, mobilizando mais de 40 engenheiros, pesquisadores e técnicos especializados. A Orbital Engenharia, que construiu o demonstrador 14X, também foi incorporada à cadeia. O 14X deixou de ser um projeto de pesquisa e virou um programa nacional estruturado, com base industrial de defesa por trás, financiamento garantido até 2031, cronograma definido. E agora vamos aos números do veículo em si, porque o 14X, em sua configuração final, integrada com o Rato 14X, é uma fera técnica que merece ser detalhada. O conjunto completo tem 14,6 metros de comprimento, pouco mais que uma carreta convencional brasileira, e 0,83 metros de diâmetro. O peso total, na plataforma de lançamento, chega a quase 3 toneladas, das quais 15 toneladas são apenas o booster Rato 14X. A propulsão primária do booster usa combustível sólido, com a tecnologia herdada do veterano VSB-30 do IAE. A capacidade de carga útil chega a 600 quilos.
Já o demonstrador hipersônico em si, o 14X propriamente dito, tem 4 metros de comprimento, 1,2 metros de envergadura e 750 quilos. Para comparação mental, é um veículo do tamanho de uma motocicleta grande, mas com 3 motores scramjet integrados à fuselagem, queimando hidrogênio líquido. A velocidade alvo final é Mach 10, ou aproximadamente 12.000 km por hora. No teste de 2021, o conjunto já atingiu Mach 6, cerca de 7.350 km por hora, e voou a uma altitude de apogeu de 160 km, percorrendo 200 km antes de cair em área segura do Atlântico. Para colocar isso em perspectiva, a essa velocidade, o 14X faria a distância entre Salvador e São Paulo em menos de 15 minutos. Um voo comercial leva mais de 2 horas, e ele faz isso sem carregar uma única grama de oxidante. O programa está estruturado em 4 fases sequenciais. A primeira, o 14XS, já foi concluída em 2021. A segunda, o 14XSP, que produz empuxo real, não apenas combustão, está em andamento agora, em 2026. A terceira fase, o 14XW, demonstrará voo planado, controlado em regime hipersônico. E a quarta e final, o 14XWP, será o veículo plenamente autônomo. Scramjet ativo, Overrider, sistemas de guiamento e navegação avançados, tudo integrado. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o projeto Rato 14X. Bom, a primeira coisa que a gente precisa explicar sobre esse projeto é porque esse nome Rato, né? Trata-se de um acrônimo em inglês, uma sigla que quer dizer Rocket Assisted Takeoff, que em uma tradução mais livre quer dizer algo como decolagem assistida por foguete, por motor foguete. Ou seja, a MACD então ela é responsável por projetar e construir um motor foguete que vai auxiliar uma outra aeronave a ser colocada numa característica de voo diferente. E nesse caso, a gente vai colocar uma aeronave a mais de 30 km de altitude em uma velocidade de mais de 8 vezes a velocidade do som. E essa espaçonave em questão é o 14X, que é um projeto de desenvolvimento da Força Aérea Brasileira para estudar propulsão e voo hipersônico. Esse foguete sendo desenvolvido aqui na MACD, ele tem mais de 5 metros de altura, um peso de mais de 12 toneladas, e uma característica interessante é que ele não precisa ser utilizado somente para acelerar o 14X. Mais futuramente, esse motor ele pode compor um foguete maior que pode inclusive ser utilizado para colocar um satélite em órbita para o Brasil. Então a gente tem aí certeza que a gente vai entregar um bom projeto ao final desse ciclo.